Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafio no Concursos. Bom, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação. Bom, para quem já me acompanha sabe que eu fiquei ali uns 3, 4 dias sem colocar aulas aqui no YouTube. Pessoal, mas o que aconteceu? Eu fiquei 3 dias sem internet. Passou um caminhão aqui de frente para o meu condomínio, e aí levou toda a criação da internet. Todos os condôminos ficaram sem internet, inclusive o condomínio não tinha internet. Foram resolver hoje, sábado, dia 27, de volta gravando aulas para vocês. Para você que está chegando, pessoal, todas as aulas são gratuitas. A única coisa que eu vendo para me ajudar aqui no canal são esses materiais que eu utilizo. Nós temos vários cadernos, lei orgânica não, Estatuto do Servidor, Direito Penal, tudo dividido em cadernos, ou seja, esses slides que eu uso aqui nas aulas. Esse aqui do Estatuto já está ficando pronto, se você quiser, basta colocar aqui nos comentários eu quero, fechou? Bora para a aula, porque aqui o nosso foco é a aula, não é ficar falando, e sim a aula. Vamos lá. Pessoal, bom, vamos continuar aqui falando acerca do Estatuto do Servidor. O que nós temos aqui? Deixa eu esconder essa telinha aqui para ficar melhor para mim. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a nomeação, tá? Bom, é um assunto importante? Não, é super importante. Por quê? Porque a nomeação, pessoal, é a forma, tá, de provimento originária, tá bom? E é importante por quê? Porque a nomeação, ela possui, vamos pensar assim, as suas peculiaridades, tá? O artigo 22 vai me dizer quando eu tenho a nomeação. Inciso 1. Aqui no caso, né, o artigo 22. A nomeação será feita. Inciso 1. Em comissão, quando eu estou falando de um cargo de livre nomeação, livre exoneração. Rebeca, o que é o cargo de livre nomeação e livre exoneração? Onde eu tenho disposto, artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88. Quando eu falo de livre exoneração, livre nomeação e livre exoneração, eu não tenho aprovação prévia em concurso público. Por favor, pegue a sua Constituição, se você estiver com ela, é perto de você. Vamos lá comigo no nosso artigo 37. Vamos lá. Ó, o que você tem aqui no inciso 2? A investidura, tanto em cargo ou emprego público, você tem a prévia aprovação do concurso público. Mas, salvo ali nomeação em cargo e comissão. Por quê? Porque você tem a livre nomeação e livre exoneração. Quando eu falo, pessoal, de cargo público, eu tenho ali um versus emprego público. Quando eu falo de emprego, aqui eu estou falando que, ao invés de termos um regime estatutário, ou seja, em que o estatuto estará sendo ali a base, eu tenho um regime seletista, ok? No emprego público. Agora, voltando aqui ainda para a nomeação, qual o outro ponto? Em estágio probatório, quando se trata de cargo de carreira ou isolado, como por exemplo, quando eu falo que o Zezinho, esse aqui é o Zezinho, tá? O Zezinho. O Zezinho, ele foi aprovado ali no concurso público, fechou. Mas, o que o artigo 41 da Constituição Federal de 88 me diz sobre o Zezinho? Vamos lá. Vamos lá no artigo 41, gente, da nossa Constituição. Vamos lá, ó. Cadê aqui? Ó. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Vamos lá. O Zezinho foi aprovado para o concurso público.
O Zezinho todo feliz, foi aprovado. Só que, só o fato do Zezinho ter sido aprovado, isso não significa que ele no outro dia vai já... Não. Você tem o estágio probatório. Olha o que o artigo 41 diz. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo. Ou seja, o empregado público que você tem lá do regime CLT, você não tem estágio probatório. Tá? Beleza. O estágio probatório é assim. O estágio probatório é esse efetivo exercício. Zezinho está lá no seu estágio probatório. Ele foi aprovado? Por quê? No estágio probatório você tem uma avaliação periódica. Então, o Zezinho é observado. Se o Zezinho for aprovado no estágio probatório, o que você tem? Pós o estágio probatório? A estabilidade. A estabilidade deriva do estágio probatório. Então, você tem a nomeação no caso de estágio probatório. O inciso 3 fala do cargo caráter efetivo. Ou seja, quando eu falo de um cargo, de um provimento efetivo, e o candidato já foi ocupante de cargo público do município. Ou seja, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar comigo aqui. Eu tenho um cargo de caráter efetivo. O cargo de caráter efetivo é diferente de estabilidade, totalmente diferente, é uma característica do cargo, tá? Caráter efetivo. Quando se trata de um cargo de provimento. Então, eu tenho ali o Zezinho. Vamos dar o exemplo do Zezinho. Vamos pensar aqui no Mévio. Mévio, tá aqui, ó. O Mévio está no cargo de provimento efetivo. E ele, sendo candidato, já for ocupante de cargo público. Então, nesse caso aqui, é o caso do Mévio, que é um candidato a um cargo, porém ele já é ocupante de outro cargo público. Ou seja, em que seu estágio probatório já está completo, ou seja, ele já tem estabilidade porque ele veio de um outro cargo. Então, o MEV é um candidato que já está ocupando o cargo público do município e já está com seu estágio probatório completo, tá? Agora, outra característica aqui são os cargos em substituição. É aquele cargo que o funcionário afastado temporariamente. Ok? Deixa eu apagar aqui, porque senão vai tudo para outra página, tá? Vamos lá. Bom, trouxe aqui para vocês um mapinha mental, tá? Que eu fiz. E falando ainda do estágio probatório. Por quê, pessoal? Estágio probatório é um assunto bem recorrente de provas. Tá? É um assunto bem interessante de provas. Por quê? Pega a sua lei 8.112. Antes que caia tudo aqui. 8.112, que trata do regime jurídico, tá? Dos servidores públicos civis. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Lá no artigo 21, o que você tinha? Ó, presta atenção. O servidor habilitado em concurso, empossado em cargo de provimento, adquirirá estabilidade ao completar 2 anos de efetivo exercício. Ou seja, nós temos uma nova redação, que agora são 3 anos de efetivo exercício. Realmente, anteriormente, você tinha 2 anos. Porém, agora, a Constituição, lá no seu artigo 41, estabelece que são quantos anos de estágio probatório? 3 anos. Aí você pode falar assim, Rebeca, mas aqui fala, ó, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. A Constituição, propriamente dita, não me falou assim, o estágio probatório terá a duração de 3 anos. Mas o que já foi entendido? Que o fato de se entender que
O estágio probatório é como se fosse uma linhazinha do tempo, ó. Tenho aqui. Ó, tá aqui o meio, tá? Daqui para trás é o estágio probatório. Daqui para frente é a estabilidade. Se eu entendo que a estabilidade ela vem depois do estágio probatório e eu só adquiro estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, então se entende que o estágio probatório tem a duração de quantos anos? 3 anos. Porque é após o estágio probatório que você tem que a estabilidade. Então, se é após 3 anos de efetivo exercício e é após o estágio probatório que eu tenho caráter efetivo, então você tem essa caracterização de 3 anos de estágio probatório, tá? Bom, algumas características do estágio probatório. Primeiro, o que significa esse estágio, então? É o efetivo exercício do servidor, ou seja, o servidor ele está em exercício normalmente. Qual é a diferença? É que no estágio probatório você tem uma espécie de uma avaliação de desempenho, tá? Então é o momento que o Zezinho ele vai estar ali sendo analisado, uma avaliação, enfim. Mas esse estágio é o efetivo exercício do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo. Porém, o estágio probatório, cuidado, o estágio probatório não é, não é não. Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver como que eu posso colocar. Tá. Sua aprovação não é automática. Ó, deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Artigo 41 da Constituição, o seu inciso 3, ó. Presta atenção. Inciso 3 não. No inciso 3. Ó, parágrafo 1º. É no parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo, inciso 3º, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa. Ou seja, durante essa avaliação periódica de desempenho, o que vai acontecer? Essa aprovação não é automática. Então, aqui você tem uma apuração ou não da permanência do Zezinho ou não no serviço público. Não é assim, peraí. O Zezinho, independentemente se ele foi legal ou não, ele foi ou não bom ali, mas ele não pode ser exonerado. Pode ser exonerado. Olha aqui, artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º. Ele pode ser exonerado. Então, vamos ler novamente aqui. Ó, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Nós temos 3 casos em que eu tenho a exoneração, ok? Só pode perder o cargo. Vamos lá. Sentença transitada em julgado, processo administrativo, que é o PAD, né, o conhecido PAD. Também você tem assegurado contraditório, ampla defesa, etc. E o procedimento de avaliação periódica. Algumas questões, não sei porquê, mas ainda consideram ali nas suas alternativas apenas o primeiro e segundo caso para a perda do cargo, ou seja, primeiro com a sentença, né, transitada, e o segundo decorrente do PAD. Mas também nós já temos o inciso 3, que você tem o caso ali da avaliação periódica de desenvolvimento. Ou seja, o Zezinho, ele pode, né, infelizmente, deixar o serviço público, se caso ele não for aprovado no estágio probatório. Bom, o estágio probatório, então, ele antecede a estabilidade, ou seja, o estágio probatório é uma prévia da estabilidade. Do mesmo jeito
que o concurso público é uma prévia, né, para o acesso ao cargo e emprego público, o estágio probatório é uma prévia para a estabilidade. Mas cuidado, no emprego público você não tem a estabilidade, ou seja, você não tem estágio probatório, tá? Então você tem estágio probatório, pós-estágio probatório e estabilidade. O funcionário adquirirá estabilidade, artigo 41 da Constituição, que é CF, não CP, ficou parecendo P, meu F. Ó, depois de 3 anos de efetivo exercício, quando nomeado por concurso público de provas ou de provas e títulos. Ok, pessoal? Ficou claro aqui? Ficou bem entendido? Qualquer coisa, coloque nos comentários se ficar alguma dúvida. Bom, aqui, pessoal, eu resumi um pouquinho o que a lei nos traz do que será ali analisado no estágio probatório, tá? Primeiro ponto, o que nós temos aqui como característica? A idoneidade moral. A idoneidade moral está ali referente ao comportamento e atitudes lá do Zezinho relativos à moral, a costume e a boa ética, a postura ética. Então, essa idoneidade vai muito no comportamento que é apresentado ao longo ali das suas funções, né, relativas à moral e etc. Outro ponto observado é a disciplina. A disciplina, ela está ligada ao comportamento lá do Zezinho em face das normas e determinações. Então, por exemplo, você tem lá o Estatuto do Servidor que nós estamos analisando. É uma norma. A Constituição não precisa nem se fala, é o primeiro a ser observado. Então, como é o comportamento do Zezinho em face da observância dessas normas, tá? Terceiro ponto, assiduidade. Como que é o comportamento do Zezinho ao seu trabalho, ao seu horário de labor, né, do momento que ele está ali realizando o seu trabalho? Como que é a entrada e saída dele? Ele é uma pessoa assídua no serviço público? Outro ponto, a dedicação. O Zezinho, ele está analisando o interesse pelo serviço público? O Zezinho demonstra interesse pelo serviço público? Cuidado, pessoal, o serviço público, ele sempre vai ter qual finalidade? Atender o bem coletivo, isso é óbvio, tá? Isso é o mais óbvio que tem. Ou seja, não é porque o Zezinho, por exemplo, o Zezinho está ali no serviço público, ele está ali para atender o bem coletivo, o bem social, tá? Por isso que entra o princípio lá do artigo 37 caput da Constituição, tá? Os princípios da administração pública. Eficiência. A eficiência lá do Zezinho, ela já está referente a uma capacidade no desenvolvimento das atividades. Então, como que o Zezinho ele está exercendo, demonstrando a sua atividade, o seu desenvolvimento? A habilidade para o desempenho significa dizer como que é a capacidade do servidor para a realização daquelas atribuições do seu cargo, com pleno conhecimento dos métodos e técnicas de trabalhos utilizados. Por quê? Porque o cargo, ele é uma junção de uma atribuição com responsabilidades. Então, o cargo, ele é inerente a atribuições, ok? Interesse. Qual é o desenvolvimento, o envolvimento do servidor com as atribuições do seu cargo? Como que é a motivação, o empenho em se aperfeiçoar? Então, é mostrar interesse. Já viu quando você, por exemplo, você pensa assim, você gosta muito ali, tem um afeto muito grande por uma pessoa. E você sabe que aquela pessoa quer muito ser cabeleireiro, por exemplo. Aí você fala assim, eu vou pagar um curso para ela, eu gosto tanto daquela pessoa, deixa eu dar de presente, eu vou pagar um curso. Você vai lá e paga o curso para aquela pessoa. Aí você fala assim, aí passa 1, 2, 3 meses, poxa, mas aquela
vamos supor, o Zezinho não demonstrou interesse nenhum, não tem motivação, não vai nas aulas, não vai, não procura se aperfeiçoar, você vê a falta de interesse daquela pessoa. Aí você pega tudo, você pega dedicação, ele é dedicado, não é? É assíduo, não, que ele nunca vai às aulas. Então você consegue perceber que uma coisa liga a outra. E isso tudo é analisado durante esse estágio probatório. Urbanidade, referente ao comportamento do servidor no desenvolvimento de suas atividades quanto às regras de educação e cortesia, por isso que é urbanidade. Então, como que é o comportamento do Zezinho no desenvolvimento das suas atividades? A capacidade física e mental refere-se às condições de saúde física e mental daquele servidor para o exercício das atribuições do cargo, no qual ele está ali como titular, ou seja, no qual ele está exercendo. E para finalizar, o bom relacionamento e interação com os demais servidores e superiores. Ou seja, aqui quer mostrar, pessoal, como que é o relacionamento deles, no caso aqui do Zezinho, com o seu colega de trabalho ou com o seu superior hierárquico. Então, eu sempre costumo dizer que nesse período aqui você tem uma análise muito do que é comum no seu cotidiano. Quem aqui, o pai e a mãe, né, não cobrava disciplina? Poxa, você tem aula hoje? Tem que ir à aula, assiduidade. Então, muita coisa ali do nosso dia a dia. Pessoal, dando uma pausa aqui para mostrar para vocês, olha, o novo livro da editora Mizuno, que graças a Deus nós conseguimos uma parceria, e eles mandaram esse livro aqui, que é a nova lei de licitações. Então, olha, livro aqui para nós podermos utilizar em aulas futuras. Graças a Deus temos essa parceria com eles. Bom, o que a lei vai continuar me dizendo? Ó, o chefe da seção ou responsável pela unidade onde o servidor cumpra o estágio probatório, ou seja, vamos supor que o Zezinho ali no seu chefe, o Zezinho está cumprindo o estágio probatório, o chefe é o médico. O médio ele vai providenciar para que semestralmente, ou seja, ali, né, de 6 em 6, se proceda à avaliação do servidor, por meio de uma ficha de avaliação de desempenho, vamos chamar de FAD. Ficha de avaliação de desempenho. Pensa assim numa ficha. Ó. O que você tem ali? Essa avaliação que vai dar ciência ao Zezinho dessa ficha, dessa avaliação. E o Zezinho, ele pode se manifestar acerca dessa ficha de avaliação no prazo de quantos dias? 5 dias. A contado de quando? Contado a partir do primeiro dia útil seguinte do ato da cientificação. Então, por exemplo, vamos imaginar. O Mévio é o chefe da sessão. E aqui eu tenho o Zezinho, que é o servidor que está em estágio probatório. Então, o que o Mévio tem que fazer de 6 em 6 meses, semestralmente? Ele vai proceder por meio de uma FAD, uma ficha de avaliação de desempenho. Você tem essa avaliação do desempenho do servidor, do Zezinho, por meio dessa ficha. E o Zezinho, ele pode se manifestar no prazo de 5 dias de acordo com aquilo que está na ficha. Quando eu tenho 5 dias, esses 5 dias ele será contado a partir de quando? A partir do primeiro dia útil seguinte do ato da cientificação. Então, por exemplo, o Zezinho, ele teve conhecimento, né? Foi ali, ele teve ciência na sexta-feira. Ele vai fazer no sábado? Não. Domingo? Não. Quando que ele vai fazer? Vai começar a contar os 5 dias a partir de segunda-feira. Primeiro dia útil. Ai, Rebeca, mas foi numa sexta e segunda feriado. Quando que eu vou ter? Terça-feira, tá? Parágrafo 2º. Depois que todas essas avaliações elas foram realizadas, o que vai acontecer? O chefe da seção responsável, no caso do nosso exemplo, o Mévio,
ele vai encaminhar o processo de estágio probatório do servidor ao diretor do departamento, em que o servidor está lotado, ou seja, está exercendo ali as suas atribuições, com uma antecedência suficiente, tendo em conta o prazo para envio de informações. Olha, atenção, o prazo aqui, ele não foi informado, mas sabemos que é uma antecedência suficiente, tendo em conta, ou seja, levando em consideração o prazo para envio de informações reservado ao titular da pasta, ok? Bom, continuando. Parágrafo 3º. No prazo de 4 meses antes do término do estágio, então, por exemplo, está aqui, né? O Zezinho aqui. Zezinho. Antes, no caso aqui seria para trás, né? Ponto de antes, antecedência. Antes de terminar o estágio probatório, faltando ali 4 meses para terminar, 4 meses para término, o que vai acontecer? O diretor deverá encaminhar ao titular da pasta, sob pena de responsabilidade, ou seja, se não quiser, pode ser responsabilizado, a informação reservada sobre o servidor, mediante o quê? O preenchimento do relatório de estágio probatório. É uma avaliação final. Então, será preenchido um relatório, que é uma avaliação. Nesse relatório, tem todos os requisitos enumerados do inciso 1 ao 10. Foi tudo que nós temos aqui. Ó, tudo isso aqui que nós temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu resumi o artigo aqui, tá? Ou seja, todos esses requisitos ali, a civilidade, ali a parte, tudo. Né? Disciplina, tudo. Ok. Todos esses requisitos foram enumerados. Observadas todas as avaliações anteriores, e no mesmo ato, essa autoridade vai opinar fundamentalmente, ou seja, fundamentalmente, de forma fundamentada, sobre se deve ou não ser confirmada a nomeação. Então, vamos desenhar isso aqui. Ó. Vamos lá. Esse é o Zezinho. Faltam 4 meses para terminar o estágio probatório do Zezinho. Beleza. Então, o que vai acontecer? O diretor, vamos pensar que o diretor aqui é o médico, tá? Esse é o diretor. Ele vai encaminhar mediante o quê? O preenchimento de um relatório, ok? Que é a avaliação final. O que você vai ter nesse relatório ali? Abre uma aspa, um parêntese aqui. Você vai ter os requisitos do inciso 1 ao 10, tudo aquilo que nós demos ali. Tudo isso. E você também vai ter como forma de observar se o Zezinho continua ou não no serviço, os relatórios anteriores. Lembra que nós falamos? Os relatórios semestralmente. Então, tudo isso será apanhado ali, analisado. E essa autoridade, ela vai opinar, ou seja, ela vai dar sua opinião de forma fundamentada. Ela vai fundamentar o porquê que o Zezinho deve ou não ter a sua nomeação confirmada. Ou seja, se ele vai ou não permanecer. Agora, parágrafo 4º. Tive a opinião favorável à confirmação da nomeação. Legal. Zezinho foi bacana. Ficou legal. O que vai acontecer? O processo vai ser encaminhado para o CAEDS, Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor, para a adoção de providências no âmbito de suas atribuições. Então foi legal, bacana, o Zezinho ali teve uma opinião favorável,
a confirmação da nomeação. Então, o que que você tem? Esse processo é encaminhado à Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor, tá? Bom, agora, Zezinho não teve uma resposta legal, não. Foi contrária. Não foi legal. O titular, aqui estiver subordinado, que o Zezinho estiver subordinado, vai notificá-lo para que ele deduza sua defesa, ou seja, lá o Mévio. Mévio informa, vai notificar o Zezinho, que não, a opinião dele não foi favorável à nomeação do Zezinho. Então, o que o Zezinho vai fazer? O Zezinho vai ali realizar a sua defesa por escrito não é de forma oral, é por escrito, no prazo de quantos dias? Prazo de 15 dias. E esses 15 dias vai começar a correr a partir de quando? Contados a partir do primeiro dia útil seguinte do ato da notificação, discriminando as provas que ele pretende produzir. Artigo 6º. Exercido o direito de ampla defesa, como assim, Rebeca? A partir do momento que o Zezinho foi notificado daquela decisão, tá? Daquela opinião fundamentada, ok? O Zezinho, ele fala, poxa, peraí, não achei certo. Eu fui bonitinho ali, eu analisei tudo isso que não, poxa, foi injusto comigo. Ele pode exercer um direito constitucional da ampla defesa. A ampla defesa é quando o Zezinho fala assim, não aceito, foi injusto comigo, ele pode se defender. Quando a gente fala do contraditório, é o direito de contradizer o que é dito contra ele. Então, por exemplo, Zezinho fez isso, não fiz isso. Vou provar que eu não fiz isso. Então, aqui no caso da ampla defesa, é esse prazo que ele tem para poder produzir a sua defesa, tá? Beleza. Zezinho já exerceu seu direito de ampla defesa. Ok. O secretário da pasta, após a análise e manifestação, ou seja, quanto às alegações. Então, vamos lá. Zezinho falou, foi injusto. Isso, apresentei tudo aqui. Alguém tem que analisar essa defesa dele. Quem que vai analisar? O secretário. E quando o secretário analisa, ele vai se manifestar, ou seja, ele vai dizer acerca daquilo que foi alegado pelo Zezinho. Ok? Após essa manifestação, ele vai encaminhar o processo à Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor, para a adoção de providências no âmbito de suas atribuições. Ok? Parágrafo 7º. O servidor, então vamos lá, o Zezinho, que no período do seu estágio probatório, ele contou com mais de 30 dias de licença para tratamento de saúde, o seu processo de estágio ele vai ser encaminhado à divisão de saúde do servidor. Ou seja, para fins de realização de junta médica, visando verificar se está apto para exercer as funções. Porque assim, no caso, por exemplo, o Zezinho faltou ali e contou com 35 dias de licença. Então, uma avaliação precisa ser feita para saber se Zezinho está apto a exercer as funções do cargo. Se no estágio probatório ele contou com tantos dias de licença, então precisa se verificar se ele está apto para exercer as funções. Ok? Deixa eu guardar aqui a água. Vamos lá. Parágrafo 8º. Agora, por exemplo, Zezinho, a ele foi constatada a inaptidão para o exercício por motivo de saúde, devidamente comprovada pela junta médica realizada pelo setor competente. O que vai acontecer? O servidor, ele será exonerado, ele poderá ser exonerado, porém será resguardado direitos ao contraditório e ampla defesa. Ou seja, foi o que eu falei para vocês. Vamos supor que o Zezinho, né, vai ser exonerado. Por quê? Porque contou ali uma inaptidão para o exercício. Mesmo nesses casos, ele vai ter resguardado o contraditório e o quê? E a ampla
defesa. Porque os casos, principalmente de exoneração, gente, você vai ter assegurado, tá? Então, ele vai poder também exercer os seus direitos constitucionais. Parágrafo 9. Ao servidor submetido a processo para apuração de inaptidão por motivo de saúde, ficam assegurados os vencimentos que faz jus até a decisão definitiva do devido processo legal. Parágrafo 10. O servidor, ele será o quê? Notificado. Então, o Zezinho vai ser notificado. Para quê? O Zezinho será notificado para justificar as ocorrências do período do estágio probatório. Quando contar, então vamos lá. Zezinho teve aqui 6 faltas por motivo de atraso. Nossa. Zezinho. O que aconteceu, Zezinho? O Zezinho vai ser chamado para falar o que aconteceu. Ele vai se justificar. 6 faltas por motivo de atraso. O Zezinho vai poder falar. Ele vai ser chamado para justificar o que aconteceu, porque ele teve 6 faltas por motivo de atraso. Agora, ele também vai ser chamado para se justificar se eu estiver falando de 3 faltas injustificadas, observando-se quanto a essas os seguintes. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem que observar. Então, ó, Zezinho teve 3 faltas injustificadas. 3 faltas. Ok? O que você vai ter observado ali? Essa justificativa deverá ser fundamentada. E se necessário, é obrigatório? Não. É se eu contar ali com a necessidade dessa fundamentação acompanhado de provas contemporâneas aos fatos. Que falar assim, ai, faltei porque faltei. Não sei, faltei porque eu tive que voltar e trocar meu sapato. Sabe? Porque eu não sei se é um exemplo muito bacana, mas eu preciso fundamentar. Se for necessário, eu preciso ter ali um acompanhamento de provas. A linha B. O procedimento de justificação ocorrerá exclusivamente para efeitos de estágio probatório, excluindo-se os demais efeitos. Ok? Parágrafo 11. O período do estágio probatório ele será suspenso. Cuidado. Ele será. Como que é a outra palavra, gente? É suspensão e extinto. O período de estágio será extinto. Não, ele será suspenso. Suspendeu aquele período. Quando eu estiver falando do servidor que estiver no exercício do cargo, de cargo em comissão ou de função gratificada, ou estiver à disposição de outro órgão. Ok? Show? Parágrafo 2º. 12º, perdão. Caso a natureza do cargo guardar correlação com a função do cargo efetivo originário, ou seja, ali na nomeação, se eu tenho uma correlação, assim como o cargo em comissão ou função gratificada, ou estágio probatório não será suspenso. Ou seja, se eu estiver falando que a natureza do cargo em comissão ou da função tem uma correlação com as funções do cargo efetivo. Então, por exemplo, vamos lá no Zezinho de novo. O Zezinho, ele está exercendo o cargo em comissão, por exemplo, tá? Cargo comissionado, comissão. Ok? Só que aí o Zezinho, o cargo efetivo originário dele é o cargo alfa. Só que a função do cargo em comissão e do cargo efetivo dele são iguais, possuem uma correlação. Ou seja, sendo assim, o estágio probatório vai ser suspenso porque você tem uma relação ali entre os dois, uma correlação. 13. O servidor em estágio probatório, ao assumir cargo em comissão, ele vai, no caso, vai tomar ciência por escrito, aqui nos parágrafos 11 e 12, cabendo à comissão de avaliação especial avaliar a correlação dos cargos, ou seja, porque se notou a correlação dos cargos, aí o
estágio probatório não será suspenso. Se a CAIS viu ali, avaliou que há uma correlação dos cargos, então você não vai ter a suspensão do estágio probatório. Em caso de deliberação pela não correlação, o servidor poderá interpor recurso no prazo de 15 dias ao presidente. Ou seja, não viu ali correlação entre os cargos, mesmo assim o servidor pode interpor recurso, ou seja, ele pode ali, no ato dessa não correlação, ele pode, no prazo de 15 dias, se manifestar, vamos dizer assim, acerca desta deliberação pela não correlação entre os cargos, tá? Então, ele vai poder, acerca da não suspensão do estágio probatório. Parágrafo 15. Quando a deliberação não for ratificada pelo presidente, o processo será encaminhado ao procurador-geral do município para a decisão final. Então, o procurador vai, no caso, aqui decidir. Se eu tiver a decisão final pelo procurador-geral, pelo não enquadramento nas disposições do artigo 12, ou seja, o que diz o parágrafo, artigo não, o que diz o parágrafo 12 aqui? Parágrafo não, gente, é o parágrafo 12. Estou pensando em artigo. Ou seja, se o procurador entendeu que, de acordo com o parágrafo 12, se ele entendeu que o cargo em comissão ou função gratificada do Zezinho não tem correlação com o cargo ali efetivo dele originário, então o estágio probatório será suspenso, dando ciência ao servidor. Então, se a decisão final foi pelo procurador-geral do município, ok? Então, tá aqui o procurador falou, não, o parágrafo 12 aqui para o Zezinho não se aplica, não tem correlação nenhuma. Porque se eu tenho correlação, não preciso suspender o prazo do estágio probatório, tá? O servidor investido em cargo em comissão ou função gratificada, que se enquadre nas disposições do parágrafo 12, será avaliado pelo superior imediato, a qual se encontra subordinado na ocasião da avaliação. Ok? Muitas informações, né, gente? Muitas. Parágrafo 18. Se durante, ou seja, ali, né, do decorrer do estágio probatório, suspenso, o servidor assumir outro cargo em comissão, ou seja, por exemplo, o Zezinho. O Zezinho está ocupando o cargo em comissão. Então, ali foi averiguado que o cargo em comissão não tem correlação com o cargo efetivo originário que ele, no caso, iria exercer seu estágio probatório. Ou seja, nesse caso, já que eu não tenho correlação, o que vai acontecer? O estágio probatório será suspenso. Beleza? Só que vamos pensar que o Zezinho assumiu outro cargo em comissão. O que você tem, então? Deverá haver uma provocação da comissão para verificar eventual enquadramento. Ou seja, vamos supor, Zezinho. Zezinho foi para um outro cargo em comissão. Aí, o que a comissão de avaliação vai ver? Peraí, Zezinho foi para um outro cargo de comissão. Vamos ver se esse cargo em comissão, vamos ver se não se enquadra no parágrafo 12. Vamos ver se mantém alguma relação. Ok? Aqui, ó, parágrafo 12. Nós estamos falando muito dele, né? Então, vamos lá. O Zezinho foi para um outro cargo em comissão. Assumiu outro cargo. Tá, peraí. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver, então, se o Zezinho agora, neste cargo, né, neste cargo em comissão, vamos ver, então, se este se enquadra na correlação com o cargo efetivo originário dele. Ok? Agora, parágrafo 19. Se for verificada a inaptidão para o exercício do cargo, né, decorre de acidente de trabalho ou uma doença que tenha cometido ao servidor durante o estágio probatório, constatado no segundo caso, ou seja, no caso de doença, o nexo entre a doença e o exercício, o servidor permanecerá em licença até a recuperação. Vamos lá destrinchar esse parágrafo. Então, vamos lá.
Vamos usar aqui Zezinho? Cansei do, assim, vamos dar um nome, tá? Vamos lá. Vai continuar Zezinho. Zezinho. Só Zezinho vem na cabeça. Zezinho, infelizmente, foi acometido a ele uma inaptidão para o exercício do cargo, tá? E essa inaptidão decorreu de um acidente de trabalho ou uma doença, tá? Só que esse acidente de trabalho ou doença que tenha ocorrido durante o estágio probatório, ok? Agora, isso aqui tudo bem. Se Zezinho, infelizmente, foi acometido a ele uma doença, e essa doença tenha nexo causal. O que é nexo causal entre a doença e o exercício? É falar assim, olha, o Zezinho só está doente por conta do exercício dele, que ele está no serviço público. Se Zezinho não estivesse exercendo ali aquele cargo no exercício público, no serviço público, ele não estaria doente. Isso é nexo causal. Eu entender que a doença dele só foi acometida a ele por conta do exercício profissional. O que, que vai acontecer? O Zezinho, então, vai permanecer em licença até que ele venha se recuperar para o trabalho. Isso é nexo causal. É você, por exemplo, nexo causal. Peguei este livro, o livro caiu. Peraí. Houve o nexo. Bom, que é uma criança. Por exemplo, a mãe fala, não pega, porque senão vai cair no chão. Aí a criança pegou, não caiu. Houve um nexo entre o ato da criança de pegar e deixou cair. Houve um nexo. Poderia ter caído porque estava na ponta da mesa e caiu no chão? Poderia, não teria nexo nenhum. Mas a criança pegou e deixou cair. Então, eu tive um nexo. Caiu porque a criança pegou e num descuido deixou cair, tá? Bom, acerca do artigo 24, o que, que nós temos aqui? Vamos falar de obrigatoriedade, nomeação. Vamos lá, fiz um mapinha mental. Obrigatoriedade. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Artigo 24. Ficará obrigado a cumprir o estágio probatório o servidor estável que, em razão de concurso público, seja nomeado. Ou seja, nós já entendemos isso. Eu tenho aqui o Zezinho, todo feliz, que foi aprovado em razão ali do concurso público, todas as etapas aprovou certinho, aí você tem ali 3 anos de estágio probatório. Bom, já a nomeação obedece sempre à ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso. Já o cargo de carreira isolado é o funcionário ocupante do cargo isolado de carreira que pode ser designado para exercer transitoriamente cargo isolado, aquele que não fica escalonado, se encontra vago. O artigo 26, o parágrafo único, diz que o provimento definitivo do artigo deverá ser feito no prazo máximo de quantos meses? De 12 meses, tá? E aqui do lado também eu coloquei o parágrafo único do artigo 24. Vocês podem depois dar uma olhadinha. Fala no caso de acumulação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que eu não vou conseguir ler aqui para vocês, que minha tela está bem aqui. A minha barrinha de caneta ficou na frente, então acho que eu não vou conseguir tirar. Bom, pessoal, o que acontece? Finalizamos a nossa aula aqui. Na próxima aula, eu vou iniciar com questões, tá? Eu não consegui colocar questões nesse material aqui, mas a nossa aula 4 eu vou iniciar com questões. Por que eu não coloquei aqui? Porque o material já está pronto, só faltou colocar questões. Só que eu pensei, poxa, quer ter que esperar eu colocar as questões para poder
colocá-lo no YouTube. Então, eu já coloquei aqui essa aula, você está assistindo ela agora no YouTube, e a nossa próxima aula eu começo com questões, tá? Como eu faço os materiais sozinha, então eu vou dividindo o meu tempo. Um dia eu faço o material, outro dia eu coloco questões, outro dia eu faço de outro concurso, por exemplo, Santo André, muitos alunos estão me acompanhando, né, simultaneamente, aqui para Santo André. Então, nossa próxima aula fica aí na sua curiosidade para assistir, tá bom? Deixo aqui um versículo para vocês. Ebenezer, até aqui, o nos ajudou o Senhor. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um abraço até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.